Amados irmãos, é hora de continuarmos nos edificando no Senhor e agora pela Sua Palavra, abramos as nossas Bíblias, amados irmãos e irmãs, no livro de Atos, capítulo 8, vamos ler do versículo 26 ao 40. Convido a igreja a ficar de pé, em reverência à Palavra do Senhor. Iremos ler uma passagem muito conhecida da nossa igreja, conhecida do povo de Deus, e vamos buscar que o Senhor use nessa manhã como instrumento seu para a sua palavra, nosso pastor, reverendo Renato Porpino, para trazer a instrução dos altos aos nossos corações. Eu irei ler os versículos pares, os irmãos irão ler os versículos ímpares, e ao final leremos todos juntos. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Todos. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Assentai-vos, irmãos. Uma alegria nós estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor mais uma vez. Nós queremos orientar os irmãos a abrirem a palavra no texto que fora lido há pouco, livro de Atos, no capítulo 8. Nós estamos dando sequência a uma série de sermões em que estamos expondo o livro dos Atos. O nome da série é Dunamis, a esperança em movimento. Uma vez que nós estamos olhando para o avanço da igreja primitiva. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas,
Você está com Bíblia? Está aí? O problema de visitar e o pastor saber o nome é isso. A gente faz a pergunta daqui. Se você não estivesse com Bíblia, eu ia levar a minha aí. Eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã, à guisa de introdução, a respeito de um homem chamado William Carey. William Carey foi chamado, foi considerado, foi nomeado por muitos o pai das missões modernas. Quem foi o William Carey? William Carey era um sapateiro. Ele nasceu em 1761 e uma vez vivendo a sua vida longe de Deus, se converte aos 18 anos. E se convertendo aos 18 anos, ele começa a pregar em capelas próximas à sua casa. Até que num dado momento, estudando mais a palavra de Deus, ele percebe que uma das maiores responsabilidades, se não a maior responsabilidade da igreja, é espalhar o Evangelho. E talvez você pense, pastor, grandes descobertas de William Carey. Todos nós que estamos aqui sabemos que uma das maiores, se não a maior, tarefa da igreja é compartilhar o Evangelho. Sim, isto está posto no nosso tempo, mas não era assim no contexto de William Carey. Neste contexto havia uma corrente de pensamento chamada hipercalvinismo. E o que foi o hipercalvinismo? Foi a corrente que difundiu o seguinte: o ide de Jesus não é para a igreja moderna. O ide de Jesus foi somente para os apóstolos, que anunciaram o Evangelho. E quem creu, creu. Se não creu, que aguarde o juízo. Este era o contexto de William Carey. Para o hipercalvinista, que era o pensamento predominante na época, não havia necessidade de difusão, de expansão, de proclamação do Evangelho. No entanto, William Carey é um calvinista, não tocado pelo hipercalvinismo. Ele entende sim que Deus chama, que Deus convoca, que Deus elege, que Deus predestina, mas que usa a igreja para a expansão e para a proclamação da palavra. E ele então recebe de Deus um chamado para trabalhar na Índia, e ele é criticado pelos ministros hipercalvinistas à sua volta, ele é criticado pela sua própria família, mas a despeito de todas estas críticas, ele vai para a Índia e trabalha na Índia por aproximadamente 40 anos. Ele traduz a Bíblia para 36 idiomas, escreve gramáticas, dicionários. Ele se envolveu com lutas sociais. Por exemplo, a Índia tinha o costume de queimar as viúvas. A Índia tinha o costume de matar crianças se houvesse nelas alguma deficiência. E ele luta e se envolve em razão do evangelho que professava contra esse tipo de atrocidade social. E no seu último sermão na Inglaterra, antes de ir para a Índia, William Carey traz uma frase que marcou a história da igreja. E a frase é: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. É impressionante como a primeira parte da frase de William Carey é internalizada por todos nós de uma forma muito fácil. Esperar grandes coisas de Deus é uma tarefa fácil para nós. No entanto, esta primeira frase, ela é conectada à segunda. Espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. O texto que lemos nesta manhã
é a continuidade das exposições da série Dunamis. Nós já vimos o Evangelho chegando a Jerusalém e vimos como o Evangelho, por meio de Filipe, chega a Samaria. E no meio deste avivamento em Samaria, pessoas sendo convertidas, uma bênção. Eu imagino Filipe vendo pessoas se convertendo e caminhando aos pés de Jesus, querendo ser batizadas, e no meio deste avivamento o Senhor fala a Filipe: sai daí e vai para o deserto. Fico eu a pensar, se fosse eu neste momento: Senhor, mas está acontecendo aqui uma obra para a qual eu fui chamado, e agora o Senhor me tira daqui para ir para um deserto? Sim, mas foi isso que Deus fez. Ele devia ir para o sul, para uma estrada deserta que ligava Jerusalém a Gaza, e o Espírito Santo ministrou isto ao coração de Filipe. E eu creio que isto aconteceu do jeito que a palavra de Deus está falando que aconteceu. Eu creio que o Espírito Santo orienta os passos e os caminhos e as jornadas de todos quantos são filhos do Senhor. E Filipe chega a esta estrada e encontra uma comitiva vinda de Jerusalém. Eles tinham ido adorar. E o Espírito Santo mais uma vez fala a Filipe: vai lá perto dessa comitiva. E ele vai. E chega lá, um dos homens, um dos chefes, um dos grandes nomes, a maior autoridade ali presente, lia a versão grega da palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Nós precisamos lembrar que este texto lido é um texto de Isaías 53, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é o capítulo que narra a jornada do servo sofredor. Jesus Cristo, como ovelha muda, indo para o matadouro. Ele estava lendo isto e o Espírito Santo orienta Filipe a chegar perto e perguntar se ele entendia. E o etíope diz: eu não entendo porque ninguém me explica. E Filipe explica, e ele se converte, entrega a vida ao Senhor e é batizado. E diz o texto sagrado que ele vai embora feliz. Eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã a respeito dos elementos da conversão, porque todos nós fomos chamados com uma tarefa, com uma missão. E quais são os elementos que compõem a conversão de alguém? Eu quero olhar para esse texto e quero pensar com você sobre os elementos da conversão. É este o tema para esta manhã. Em primeiro lugar, eu quero olhar para o agente. Quem é o agente de uma conversão? Diz o texto sagrado que o Senhor soberanamente toma a iniciativa de salvar a vida daquele eunuco etíope. Aquele homem caminhava e o Senhor marcou o encontro entre Filipe e este homem, porque o Senhor queria salvar aquele homem. Deus toma a iniciativa de salvar aquele homem que caminhava à procura do Deus que veio a se revelar a ele por meio da vida de Filipe e da Escritura. É interessante nós percebermos, irmãos, que naquele momento em que o etíope foi a Jerusalém procurar a Deus, já era Deus trabalhando no coração dele, quebrantando o coração dele, apontando para ele uma direção e providenciando para ele a ponte, o explicador, o professor que haveria de esclarecer as verdades do Evangelho. Deus é quem toma a diretriz, Deus é quem toma a decisão de salvar. É Ele o agente da conversão. O que é interessante nós pensarmos, irmãos, é que nem sempre Deus age segundo aquilo que nós julgamos ser a melhor maneira. Todos quantos vivem na fé já há algum tempo conseguem diagnosticar, detectar, perceber isto na própria vida.
Deus não usa os nossos protocolos, Deus não usa necessariamente a nossa razão, Deus não usa necessariamente a lógica humana. Vejamos, irmãos, a viagem que este homem estava a fazer era de 1.600 quilômetros. Ele estava em Jerusalém, onde estavam todos os discípulos. Ora, por que o Senhor não mandou um dos discípulos que estava em Jerusalém falar para esse homem que lá estava? Porque Deus mandou Filipe, que estava em Samaria, no meio de um avivamento, no meio de uma obra, a ir lá ministrar ao coração dele. Porque Deus não tem compromisso com as lógicas humanas, querido. O apóstolo Paulo vai elaborar isto dizendo: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído. Ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Meu irmão, Deus é soberano e age como Ele quer. O agente da salvação é o próprio Deus. O homem não tem condições de caminhar na direção de Deus, esqueça isso, querido. A palavra do Senhor nos garante que não há condições de que o homem caído, pecador, pense em Deus. Hoje eu quero Deus, acordei hoje sofrido e vou caminhar na direção de Deus. Ora, quando o homem tem esse tipo de pensamento, é porque o Espírito Santo já está a trabalhar no coração dele, a atraí-lo para junto de si. Isso nos faz refletir sobre o amor de Deus por nós, seus filhos. Deus ama os seus filhos, a ponto de que, se ele está vivendo uma situação inexplicável, ele providencia o professor. A ponto de que, se o eunuco estava procurando sem encontrar, ele mostra, o próprio Deus mostra a direção. Ele é o agente da salvação. O Salmo 103 vai ratificar isto que estou a dizer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida. É Ele quem redime a nossa vida. Ele é o agente da salvação. Mas o texto segue, e nós enxergamos não apenas o agente da salvação, não apenas aquele que age na direção do pecador para salvá-lo, nós vemos um instrumento também. Um instrumento é a palavra de Deus. Aquele homem estava lendo Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, é o que diz o profeta. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Esta é uma palavra profética de Isaías sobre Jesus. O eunuco estava lendo esta palavra em voz alta, como era costume da época, e não estava compreendendo de quem estava sendo falado. E o que é interessante perceber é que a própria cultura judaica dessa época não sabia corretamente de quem Isaías falava. Uns pensavam que ele estava falando da nação de Israel, outros interpretavam que Isaías estava falando de si mesmo, e outros ainda pensavam ser esta uma palavra messiânica, o que nós cremos ser esta a verdade. Ele estava lendo sobre o Messias e não entendia, e o Senhor, por meio do seu Espírito, orientou a Filipe e falou: vai lá e você vai explicar para ele. E o Filipe sobe no carro em que ele estava e começa a explicar. E a explicação é muito simples. Esse mesmo texto diz que todos se desviaram, todos caminhavam como ovelhas sem pastor. Eu imagino Filipe dizendo: olha, eunuco, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é pecador e eu também. Todos que estão à nossa volta caíram, foram destituídos da glória de Deus. Em Adão todos nós pecamos.
Mas veio na plenitude do tempo o Messias, que se ofereceu na cruz do Calvário para a redenção, para a remissão de pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vez pregando a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, aquele homem se converte e fala: eu quero ser batizado, minha vida está transformada agora. É interessante perceber como por muitas vezes a igreja brasileira tem se perdido, porque fala de filosofia, porque fala de antropologia, porque fala de teologia, mas não anuncia que o Cristo morreu na cruz para a redenção de pecados, para a remissão do pecador, para oferecer a vida eterna. Se perde nas mais diversas, os púlpitos têm se perdido nas mais diversas ideologias, mas não têm anunciado a palavra que liberta. Outros têm subido aos púlpitos para tratar das experiências pessoais, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu represento sei lá o quê, e têm esquecido de falar daquele que liberta. Mas aqui na catedral, em nome de Jesus Cristo, nós permaneceremos falando da palavra, porque é ela que liberta o ser humano. É por meio da ministração da palavra, na ação e no poder do Espírito Santo, que o coração do homem vai sendo quebrantado, e o Senhor vai atraindo para cá pessoas dizendo, como eunuco: eu não tinha alguém para me explicar, mas eu encontrei nesse lugar alguém que me explicou a palavra de Deus, e é isso que eu quero para mim. É isso que nós vamos continuar vivendo em nome de Jesus, queridos. E aqui não vai nenhuma palavra contra a filosofia, ou contra a teologia, ou contra qualquer outra ciência, desde que ela seja colocada no local em que ela deve estar. O eunuco ouviu a respeito da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. A regeneração se dá por meio da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 18 vai dizer: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra. Paulo ainda vai dizer a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 15: desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Conta-se a história de um líder sacerdote muçulmano que recebeu a tarefa de fazer um trabalho e de expor este trabalho, e o trabalho dizia respeito aos grandes personagens do Alcorão: Abraão, José, Davi e o profeta Jesus. Profeta. E esse sacerdote muçulmano começou a estudar sobre Abraão, sobre José, sobre Davi e sobre Jesus. E ele chegou à conclusão de que ele precisava de mais subsídios para falar de Jesus, e foi procurar na Bíblia, ler os evangelhos. E à medida que ele foi lendo os evangelhos, este homem foi transformado pela ação do Espírito Santo por meio da palavra. E ele falou: eu não sou muçulmano, eu sou cristão. E ele procurou uma igreja e falou: eu quero ser batizado, porque eu sou um ex-muçulmano que estava fazendo um trabalho sobre Jesus, e eu li a palavra, e a Bíblia falou comigo, Jesus falou comigo, é a Ele que eu quero servir. E este homem hoje trabalha numa missão transcultural, pregando o Evangelho de Jesus ao povo muçulmano. A palavra. Talvez tenha chegado a hora de você presentear pessoas com a Bíblia, presentear pessoas com Novos Testamentos. Talvez esteja na hora de você conversar com pessoas sobre a Bíblia. O agente da conversão, o próprio Deus. O instrumento da conversão não é uma liturgia ilibada e histórica. Não é o canto coral nem o grupo de louvor.
não é um pastor que prega com eloquência, não é a quantidade de tempo que nós contamos na história da nossa igreja. Um instrumento para a conversão é a palavra. Em terceiro lugar, o veículo. O veículo foi Filipe. O agente é o próprio Deus, o instrumento é a palavra e o veículo é o servo de Deus. Nós sabemos que Deus pode salvar pessoas da forma que Ele quiser, mas tradicionalmente, normalmente, o Senhor usa pessoas para viver o Evangelho perto de você, para pregar o Evangelho a você, para anunciar o Evangelho para você. Diz-nos o texto que o anjo simplesmente diz: dispõe-te, e ele foi. O verso 27 diz que ele se levantou e partiu. Não houve questionamento, conversa, diálogo, nada. Vá que você vai encontrar um povo passando e você precisa pregar. Ele se levantou e foi. E chegando lá, ele viu o oficial etíope e explicou para ele a palavra de Deus. Mas o instrumento, a palavra, foi levado por um veículo. A pergunta que nós fazemos uns aos outros nesta hora, neste dia, neste domingo, é o quanto eu e você temos sido usados pelo Senhor para levar o Evangelho. O quanto nós temos nos detido em conversas secundárias, menores. Filipe chega lá, e ele estava lendo um trecho, e ele diz: você entende o que você está lendo? E o eunuco fala: eu não tenho ninguém para me explicar. Ele falou: não tinha, cheguei. E sabe o que Filipe poderia fazer? As boas tradições do judaísmo falam que esta palavra pode ser dirigida à nação de Israel, mas há também uma outra tradição que afirma ser este discurso dirigido ao próprio profeta. Ainda há um outro grupo que pensa ser este o Messias, e ficar filosofando e tergiversando, sem falar daquilo que é o necessário. Filipe fala assim: foi boa esta sua ideia, foi bom este teu texto, porque eu quero falar do Messias que salvou a minha vida. Talvez tenha chegado o tempo, meus irmãos, em que a igreja vai precisar de oportunidades para falar de Jesus. Mas quais são as oportunidades? Todas. Imaginem agora, nesta situação sociopolítica em que vivemos, alguém fala para você: e aí, você vai votar em A ou em B? Normalmente A e B, para que se caracterize a oposição. Olha, este é um bom assunto. Existem cientistas políticos refletindo bastante a este respeito, mas eu quero falar para você sobre alguém que mudou a minha vida. Não foi nem A e nem B, Jesus. Entende? Não, tudo bem, mas você vai votar em quem? Bom, o voto é secreto até que prove o contrário, mas há algo que precisa ser declarado: o meu amor por Jesus e o amor dele por mim. O que você acha? É criacionismo ou evolucionismo? Olha, são correntes interessantes. A ciência tem se debruçado sobre isto. Nós podemos até conversar sobre isso num segundo momento, mas eu quero te falar de uma pessoa. Talvez tenha chegado um tempo em que o nosso discurso tenha que apontar para Jesus em todas as coisas. Na fila do banco, esse caixa não anda. Sim, esse caixa não anda, mas eu conheço alguém que andou sobre as águas, e Jesus neles. O veículo, irmão, não é o pastor da igreja. Na condição de pastor, não. Na condição de ovelha, sim. Eu tenho aqui um amigo de trabalho.
O pastor cuida, mas quem gera ovelhas são ovelhas. Você está evangelizando quem? Você já mandou mensagem política para alguém? E do evangelho, você já mandou? Você já mandou fake news para alguém? E a verdade que liberta, você já mandou? Na catedral nós vamos continuar pregando o evangelho e só ele. Aqui, só o evangelho. E nós seremos empregados, usados como veículos para a propagação do evangelho do Senhor. Mas em quarto e último lugar, os resultados. Diz o texto sagrado que o eunuco sai daquele lugar. Na verdade, Filipe é tirado dali por obra do Senhor, e o eunuco vive feliz. Ele fica feliz com aquilo que tinha aprendido por parte de Filipe. Os resultados são a transformação, a mudança de perspectiva, a mudança de coração. Nenhum de nós tem uma inclinação natural para o evangelho. Mas uma vez que o Senhor nos quebranta, transforma a nossa vida, a gente vem para a igreja, a gente procura a palavra de Deus, a gente vai se humilhar em oração, a gente vai procurar santificar a vida, a gente vai abandonar pecados e vai ter no coração uma alegria indizível, em que mesmo em momentos de lágrima e de dor e de angústia e de perda, nós vamos erguer uma voz de louvor e de adoração ao Senhor. Nesta semana nós tivemos com duas famílias em situação de despedida em razão da morte. Duas famílias de servos do Senhor. É óbvio que acontecem lágrimas. É óbvio que dói a dor da saudade. Mas há uma palavra de esperança nesses momentos, em que nós haveremos de nos encontrar com o Senhor. Somente o Evangelho pode fazer isso. Nesse mundo de desesperados, nós estamos calmos, sabendo que a promessa do Senhor sobre nós não há de se quebrar. Os resultados são a alegria indizível de viver na presença do Senhor. O texto não fala o que este eunuco viveu na sua terra, mas o texto fala no verso 39, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. É impossível para alguém que foi tocado pelo Evangelho viver cabisbaixo, azedo, amargo, porque o Evangelho alegra. O Evangelho coloca um sorriso nos lábios daqueles que choram. Nós falamos nesta manhã a respeito de William Carey. Falamos de Filipe. Mas estes e tantos outros são apenas veículos. O instrumento, a palavra. O agente é o próprio Deus. E os resultados, a alegria daqueles que são salvos. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você se vê alvo do amor de Deus em Cristo Jesus? Levante sua mão. Sim, que bênção. Então, independente do que você esteja vivendo, você tem motivos para sorrir. Pastor, mas eu estou angustiado, porque a minha saúde está... Eu estou angustiado porque a situação socioeconômica está... Eu estou angustiado porque aquela causa na justiça está... Alegre-se, porque há sobre a sua vida o Deus que ama você e que escolheu você para a salvação eterna. Que Deus abençoe a sua vida com esta esperança, em nome de Jesus. Amém.